Olá, meus preciosos irmãos, amigos. Estamos aí para mais um programa Semente de Vida e que Deus derrame copiosamente as suas bênçãos por sobre o coração de cada um de vocês. Vamos continuar meditando nesse tema tão maravilhoso, né? Que é esse precioso batismo do Espírito Santo. Estamos aí olhando de todos os lados, né, para nós vermos e nos aprofundarmos nesse assunto que é tão tremendo, que é tão maravilhoso, né? E como diz o hino, ele diz assim: para ser um cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza do Cordeiro, ser manso e humilde de coração e trazer dentro de si estas preciosas virtudes do Cordeiro, que é fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. E aí estão as 7 virtudes do Cordeiro, que sem ela não temos o seu precioso Espírito em nós. A escritura que eu vou ler nessa noite, ela está lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Apenas me acompanhe. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a gente pode ver claramente que Pedro está se dirigindo para aqueles que estão em Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo. Portanto, todas as coisas nos foram dadas pelo seu divino poder, o que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, ou seja, a plenitude do batismo do Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus vindo para habitar, ou seja, para tabernaculizar-se com você, em você. Ou seja, nos tornamos o verdadeiro instrumento de Deus. Este sempre foi o propósito de Deus, que nós o expressássemos aonde quer que fôssemos e que todos pudessem ver a expressão de Deus em cada um de nós,
Pedro está nos dizendo aqui, através dessa escritura linda, maravilhosa, que nós acabamos de ler, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, né? 2 Pedro, no capítulo 1, e ele está nos dizendo que nós devemos ser participantes de sua natureza divina e que nós devemos crescer nesta estatura de Deus. E a chave que abre este caminho, que nos leva a sermos um verdadeiro cristão virtuoso, a estatura de Deus, ou seja, ao tabernáculo do Deus vivente, a morada do Deus vivo, que coisa preciosa. E ele, então, está aqui nos orientando, né, através disso, que através dessas preciosas virtudes nós nos tornamos o tabernáculo de Deus, a morada do Deus vivente. E ele nos diz aqui, na estatura completa de um homem perfeito, no parágrafo 45, que a primeira coisa que nós necessitamos é sermos nascidos de novo. Está aqui a chave da coisa, para que nós possamos ascender a esta estatura completa do varão perfeito. Temos que nascer de novo, ou seja, temos que sermos transformados. E depois que fomos transformados e nos tornamos uma nova criatura, ou seja, a nossa velha natureza foi mudada. Então, todas as demais coisas virão ao seu devido lugar. Mas, para tanto, precisamos sermos renascidos, sermos transformados. Tem que haver uma mudança. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós sabemos que este ver é entender. E se nós não tivermos esta experiência do novo nascimento por sobre as nossas vidas, então nós não vamos poder entender este reino, né? Agora, quando somos renascidos, então estamos em ordem para termos companheirismo, ou seja, não somos mais aquele caráter suspeito, aquele caráter duvidoso, mas agora temos nos tornado uma nova criação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estas preciosas virtudes começam a ser acrescentadas automaticamente. Você, então, começa a ascender nesta estatura completa de Cristo. Agora, nós temos aí a fé, nós poderíamos falar de fé, nós poderíamos falar de virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, individualmente, né? E logo desse precioso batismo do Espírito Santo, que é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor de Deus derramado pelo seu Espírito nos nossos corações. Então, quando verdadeiramente somos cheios dessas preciosas virtudes do Cordeiro, então recebemos este verdadeiro batismo do Espírito Santo e temos selado dentro de nós todas estas virtudes. Então, Deus está vivendo neste tabernáculo, que é chamado o tabernáculo do Deus vivente, a morada do Deus vivente. Quando um homem possui todas estas virtudes, então o precioso Espírito Santo de Deus vem por sobre ele. Então, ele está edificado
e se torna um edifício do Deus vivente, ou seja, se torna uma imagem na qual Deus estará se manifestando. Deus estará atuando através de você, que tem se rendido totalmente, ou seja, tem saído de cena para que Ele entre em cena e se manifeste, para que Ele resplandeça a sua glória através de nós. Então, nós nos tornamos uma imagem vivente, uma virtude vivente, uma ciência vivente, uma temperança vivente, uma paciência vivente, uma piedade vivente, ou seja, este poder vivente que tem vindo do Deus vivente e que tem nos convertido numa imagem vivente. Ou seja, somos uma estatura completa onde Cristo mesmo tem vindo para fazer morada em nós. E aí então você me diz assim, e daí então? O que acontece? O que acontece é que nós vamos dar continuidade ao ministério que Cristo deu início a ele. Nós vamos ser os seus instrumentos no qual Deus estará atuando, Deus estará se manifestando, ou seja, aquelas mesmas coisas que Jesus fez, nós as faremos. Como Jesus caminhou, nós também caminharemos. Por quê? Porque Ele estará em nós. Ele estará se manifestando em nós, em seus filhos, em sua igreja, em seu povo, que tem se tornado o tabernáculo, a morada do Deus vivente. Agora, nos tornamos na casa onde Deus mora. Nós sabemos que Deus não está naquele grande edifício tão lindo, tão formoso, né, que às vezes a gente faz, com aquele sino lá em cima na torre. Mas a Bíblia nos diz, lá em Hebreus 10, 5, que Deus preparou o corpo para que ele pudesse vir e morar. Então, é Cristo olhando através dos seus olhos, é Cristo pensando através das suas faculdades mentais, é Cristo olhando através dos seus olhos, é Cristo andando através dos seus pés. Nós nos tornamos uma verdadeira instrumentalidade do Deus vivente, Deus caminhando através de nós. É por isso que a Bíblia nos diz que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Isso está lá no Salmo 37. Deus caminhando em você. Por quê? Porque nós temos nos tornado cartas, epístolas vivas do Senhor para que todos possam ler. E isso está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2. E se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará aquela mesma vida que estava pulsando em Jesus. Ou seja, aquela mesma fé de Jesus, aquela mesma virtude de Jesus Cristo, aquela mesma ciência de Jesus Cristo, aquela mesma temperança de Jesus Cristo, aquela paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo. Ou seja, o amor de Deus estará transbordando no seu coração, na sua alma, o qual é Jesus Cristo manifestado novamente. E aí, então, nós temos um homem perfeito de Deus. Quando você possui
todas estas virtudes, ou seja, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Ou seja, o amor de Deus está em você. Aí está o homem perfeito de Deus. Quando ele ascendeu ao cume desta estatura completa do varão perfeito e se encheu com o seu precioso Espírito Santo. Quando você verdadeiramente se rendeu completamente ao seu maravilhoso Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para fluir através de você nessas preciosas virtudes e então você se tornou o tabernáculo do Deus vivente. Você se tornou o instrumento que Deus tem agora por sobre a terra para manifestar toda a sua glória, para manifestar a sua preciosa palavra para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Que Deus abençoe os vossos corações, meus preciosos irmãos, meus preciosos ouvintes e amigos, que Deus derrame essas bênçãos por sobre as vossas vidas.